Aborto já é uma crítica no próprio nome do crime. O nome do crime não deveria ser aborto. Porque a gente chamar o crime de aborto é como se a gente chamasse o crime de homicídio de cadáver. Ah, não é crime de homicídio, não é crime de cadáver. Quando a gente chama o crime de aborto, é como se nós estivéssemos chamando o crime pelo produto do crime. O cadáver não é o resultado do comportamento de matar alguém? O comportamento de matar alguém é homicídio no homem. O produto dessa conduta é o cadáver. A conduta de interromper a gravidez dolosamente se chama abortamento. O produto dessa conduta, ou seja, o feto morto, é o aborto. Então o nome do crime já começa errado, já não deveria ser chamado de aborto. Não deveria, mas é chamado de aborto. Só uma crítica. Se quiser gastar o talento na hora da prova, pode colocar. Mas o crime é de aborto. Só tem o nome do crime, né? É aborto. Bom, nós temos do artigo 124 ao 128, o Código Penal tratando do aborto. 124 trata do autoaborto, quando a própria mãe pratica as manobras abortivas ou ela dá o consentimento. Provocar aborto em si mesma, o consentir para que outrem lhe o provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos é infração de menor, de médio ou de maior potencial? Menor. Médio. A pena máxima é 3. Quando a pena máxima ultrapassa 2 anos, nós vimos semana passada, é uma infração de menor potencial. Uma pena máxima supera 2 anos, porque é 3, né? Aí a gente esquece a pena máxima e olha para a pena mínima. Se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, aí é uma infração de médio potencial. E é o caso aqui. 1 a 3 anos é uma infração de médio potencial ofensivo, cabe suspensão condicional do processo. O promotor denuncia, o juiz recebe a denúncia, ou seja, dá início à ação penal, mas a ação penal não vai prosseguir se a acusada aceitar a proposta que o promotor vai fazer, de submeter uma medida como prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, proibição de frequentar determinados lugares. Aí tem algumas medidas alternativas aí para evitar a pena de prisão. Aí suspende o processo, se cumprir as medidas durante o chamado período de prova, extingue o processo sem condenação, continua primária. Então cabe suspensão condicional do processo. 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. Aí já é uma infração de maior potencial ofensivo. Não cabe suspensão condicional do processo. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena de 1 a 4 anos. Infração de menor, de médio ou de maior potencial? 1 a 4 anos. É menor potencial? Não. Não, a pena máxima supera 2 anos. Aí qual é o próximo passo? É olhar para a pena mínima. A pena mínima supera 1 ano? Não. Ah, então é médio potencial ofensivo. Cabe suspensão condicional do processo. Olha como é que há uma mudança drástica na pena. O aborto provocado por terceiro sem o consentimento é 3 a 10 anos. Se for com o consentimento, 1 a 4 anos. Agora, cuidado, porque muitas vezes o consentimento não é válido. Aí você vai aplicar o artigo 126, porque foi com o consentimento, mas vai aplicar as penas do 125. Então vamos lá. Se o aborto é sem consentimento, você vai enquadrar a conduta do autor no 125. E a pena é 3 a 10 anos. Se o aborto é com consentimento, você vai enquadrar a conduta no 126. E a pena é 1 a 4 anos. Mas se esse consentimento não for válido, for fraudulento, ou então for omitido mediante coação, ou então a menina é menor de 14, ou era doente mental,
você continua condenando no 126, mas vai aplicar as penas do 125. Então, muita questão de prova, eu quero que você faça ou indique a alternativa que tenha a classificação jurídica do crime. Classificação jurídica significa indicar o dispositivo legal. Então, se você coloca uma questão dizendo que o aborto foi com consentimento, mas esse consentimento não foi válido. Ah, então foi sem consentimento. Vou enquadrar no 125. Erra. Foi com consentimento, mas consentimento que não foi válido. Então você vai enquadrar no 126, que é o aborto com consentimento. Mas vai aplicar o parágrafo único. Então é 126, parágrafo único. Esse é o enquadramento da conduta dele. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ok? Então, cuidado. A questão falar com consentimento é 126, ainda que o consentimento seja inválido. Então, vai enquadrar no 125 se a questão falar que foi sem consentimento. Então, não vamos raciocinar demais, não, porque erra. Ah, mas um consentimento que não é válido é a mesma coisa que sem consentimento. Tudo bem. Tanto é que vai pegar a mesma pena. Mas na hora de classificar, tem que indicar o artigo certo. Você já tem o artigo 126, parágrafo único, que fala desse consentimento que não vale. Então você não vai aplicar o 125. Vai classificar a conduta dele como incurso nas penas do artigo 126, parágrafo único, que faz remissão a 125. Fala, abençoado. Não, é porque eu não consegui acompanhar em raciocínio do senhor, mas o senhor resolveu lá. Resolveu? Está famosa. Está famosa também. Ela ali vai ficar no anonimato. Passaram aqui na Globo, aqui, ó. Fica conhecido internacionalmente. Mas nem sabe ainda, depois eu conto para ela. Senhores, 127 traz causa de aumento de pena. Vocês dois vão passar na Globo, hein? Abençoados. Vão passar na Globo. Está filmando aqui para a Globo. Passou aqui. Não viu nossa semana? Teve um programa do Profissão Repórter sobre aborto. Estou dando essa aula para colocar no programa, para vocês passarem. Os fãs estão aí, ó. Paparazzi, a fama atrás. Tem um bônus, mas tem um ônus. Não vai ter uma vida fácil, não. Vai contar. Artigo 127. As penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. O artigo 127 traz uma majorante, causa de aumento de pena. Está dizendo aqui que só se aplica o que está no 127 aos dois artigos anteriores. Então só se aplica ao artigo 126 e ao 125. O crime que a própria gestante pratica está no 124. Então, se um terceiro provoca o aborto com o consentimento ou sem o consentimento da gestante, e ela, por exemplo, perde o útero, perde a função reprodutiva, que danificou o útero. Então, desse aborto resultou uma lesão grave na gestante. Para o terceiro que provocou o aborto, vai ter um aumento de pena do 127. E para a gestante que consentiu? Ou para a gestante que ela mesma fez o autoaborto? Ela fez a manipulação lá, botou um ferro e ficou estocando o útero para ver se matava o embrião. Ela acaba que feriu o útero dela, perdeu a função reprodutiva. Então ela provocou o aborto nela mesma, tem o crime do 124, e ainda provocou nela mesma uma lesão grave. A pena dela vai ser aumentada? Vai ou não vai? Não. Não. Porque o 127, que fala da causa de aumento de pena, restringe aos dois artigos anteriores, que é o 126, fala do aborto praticado com consentimento, e do 125, que fala do aborto sem consentimento.
Então a pena da própria gestante não vai ser afetada. Nem poderia, não se pune a autolesão. Ela pode se matar, porque não vai ter crime caso não consiga morrer. Então não pode puni-la mais pena porque ela lesionou a ela mesma. Teria lógica. Então só aplica ao terceiro. Ok? Senhores, mas o que é aborto? Qual o conceito de aborto? Aborto, ou abortamento, né, com aquela nossa observação, é a interrupção da gravidez com a morte do feto, do concépito, daquele produto da concepção. Então, aborto é a interrupção da gravidez com a morte do feto. Ok? Senhores, como é que ocorre a fecundação? O Léo, que está com os 5, 6 filhos aí, sabe como é que faz, como é que é? Explica aí, Léo. Não estou perguntando do ato sexual, não. Estou falando da fecundação. Calma. Tem que rolar um spit. Sabe o que é spit? Espermatozoide. Spit para os íntimos. Ele tem que ser veloz e furioso. Porque ele tem que subir rapidinho. Ele vai subir, a vagina vai entrar aqui no útero e vai se comunicar com o ovário através da trompa de falópio, e a trompa de falópio, aí o ovário vai liberar aqui, ou a trompa de falópio vai capturar, vai jogar aqui para dentro, aí os dois vão se encontrar. Que haja Mas o espermatozoide tem que ser ligeirinho, porque senão o óvulo morre. O óvulo morre em 24 a 36 horas. Então liberou o óvulo, está aqui. Ele demora 5 dias para percorrer o caminho que a trompa leva até o útero. Se o espírito não encontrar o óvulo aqui no terço médio superior da trompa tubária, da trompa de falópio, não adianta que não vai haver fecundação. Para haver fecundação, o espírito tem que conseguir chegar até lá em cima, e essa relação sexual não pode ser muito tempo depois da ovulação. Senão o óvulo vai morrer. Então, nesse momento, nós temos a concepção ou fecundação. Então, o espírito, veloz e furioso, conseguiu chegar lá no terço médio superior e acabou encontrando com o óvulo, formando o nosso ovinho, chamado embrião. Aí o embrião já começa a se desenvolver aqui na trompa de falópio. E vai demorar mais uns 3 dias até chegar ao útero. Quando esse embrião chegar ao útero, ele vai se fixar, vai se implantar na parede do útero. E é aqui que ele começa a se desenvolver. Nesse momento, abençoados e abençoadas, que a gente pode falar que começou a gravidez. Só aqui, ó. Quando há a implantação do embrião no útero materno, no endométrio, a parte interna do útero. Esse fenômeno aqui a gente chama de nidação, ou seja, início da gravidez. Ok? Agora, há entendimento contrário, há entendimento no sentido de que a gravidez se inicia desde a concepção. Houve a concepção, já está grávida. Mas não é o que prevalece, senão a gente ia ter que prender todo mundo que trabalha em farmácia, que vende a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte vai atuar aqui, ó. Por que tem que tomar 1, 2 dias depois do coito? Porque é nesse momento que o óvulo está no dia seguinte. Mas eu acho que tem também para 48 horas, mas é menos eficaz, digamos assim. Então tem que atuar aqui nas 24, 48 horas.